Senhor, a glória é toda tua, o culto é todo para ti, nosso coração rendido a ti, e a nossa mente rendida a ti, o nosso corpo a ti. Fala ao nosso coração agora, Senhor, aquece-o, nós precisamos do Senhor, é isso que te pedimos em nome de Jesus, amém. Poder sentar, meus irmãos. Muito bom estar aqui com vocês. Vocês devem estar notando, a gente devia ter botado uma placa aqui, foi uma falha minha, eu devia ter botado uma placa aqui, aquelas placas que tem em shopping center, desculpe o transtorno, a gente está querendo melhorar, não tem um negócio desse, né? Porque vocês estão vendo que a gente está aqui trocando piso, então metade da igreja está com piso, metade da igreja está sem piso, mas está até melhor do que eu imaginava. Eu achei que a gente ia ter menos espaço, mas a turma da obra e Ana conseguiram resolver de uma forma maravilhosa. E o nosso departamento infantil também, a gente está cheio de coisas para resolver, para quando a reforma estiver pronta, a gente ter mais conforto. Mas a hora de fazer isso é agora, né? Janeiro, mês de férias, muita gente ainda viajando na praia, então a gente resolveu fazer agora. Mas de todo jeito é muito bom estar aqui. A gente já vê o pisozinho mais branco, já dá um brilho, já fica melhor, graças a Deus. Meus irmãos, o cristianismo é uma aventura. Tem uma figurinha, porque o povo agora gosta dessa figurinha do WhatsApp, né? O pastor Davi é que gosta dessa figurinha. De vez em quando ele manda um, eu roubo. Tem uma figurinha que tem assim: não é fácil a vida do crente. Já viram essa? Não é fácil a vida do crente. É exatamente isso, não é fácil a vida do crente. Porque o camarada que resolve ser um seguidor de Jesus, uma mulher que resolve ser uma seguidora de Jesus, ele ou ela vão ter tudo na vida, menos uma jornada monótona. Tudo menos monotonia, porque quem decide ser discípulo, é fato, tem salvação, isso é muito bom. Mas a vida não é um mar de rosas, porque Jesus disse que no mundo a gente teria aflições. Então a gente tem salvação, mas tem aflições. Pior do que aflições, porque a Bíblia diz também que bem-aventurado é aquele que é perseguido pelo Evangelho. Então, o camarada que é seguidor de Jesus, além de aflição, tem perseguições. Então, não é fácil. Isso é assim hoje e foi assim sempre. Aqui no Ocidente é muito fácil. Você acordou, deve ter tomado seu banho, seu café da manhã, e veio para cá, e você tem uma igreja, e você é livre, você tem um ar-condicionado. Mas há lugares onde hoje você faz isso escondido. E no começo da igreja, todo mundo tinha que fazer isso escondido, porque havia perseguições mais ferrenhas. Então, não é fácil, ou pelo menos não é para ser. Se você é um cristão e a sua vida espiritual e religiosa está muito fácil, tem alguma coisa errada com você. Pode ter certeza disso, porque aquela figurinha diz a verdade, não é fácil a vida do crente. É muito bom ser cristão, porque a Bíblia diz: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Quem não quer? Quem não quer? Mês de férias, tem gente que está de férias e está morrendo de cansado. Então, assim, ter descanso, e sobretudo espiritual, é uma promessa que todo mundo quer e é muito boa. Mas o mesmo versículo, Mateus 11, 28 em diante, que ele diz assim: vinde os que estão cansados e eu vos darei descanso, mas também diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aí não é fácil a vida do crente, porque ninguém quer ser manso nem humilde, ou pelo menos não é fácil ser manso e humilde. Então a primeira parte do texto é boa, que eu tenho descanso, mas a segunda parte do texto já nos dá um grande trabalho para tentar ser manso e humilde. E eu termino meu argumento usando a frase que eu já devia ter começado com ela, que é: se você quer vir a mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo. Quer aventura maior do que você saber que, se você quiser ser um seguidor, uma seguidora de Jesus, você vai ter que se negar o seu desejo, negar a sua vontade. Então, quando você sabe que você tem que se negar, você sabe que você vai ter uma vida cheia de aventura, porque o tempo todo você vai querer fazer alguma coisa, consciente ou inconscientemente, e você vai orar para Deus lhe ajudar e você não fazer aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Então, negar-se a si mesmo implica numa aventura constante. E não dá, meus irmãos, para a gente ser cristão como a gente deve ser e ser politicamente correto o tempo todo. E eu falo desse tema, que é um tema sensível, porque eu conheço pessoas, gente boa, uma turma boa, rapaz, tenho muitos amigos, eu estou me lembrando de vários aqui,
que são pessoas cristãs, pessoas que têm Jesus como seu Salvador e querem mesmo continuar, mas ao mesmo tempo eles querem muito ser politicamente corretos, eles querem continuar numa vida agradando a todo mundo, num comportamento que não tem conflito, pessoas que são de boa fé, pessoas que são realmente pessoas boas, querendo as duas coisas, mas é impossível. Você não consegue aprofundar numa vida cristã, sendo um seguidor de Jesus e negando a si mesmo, e ao mesmo tempo se comportar de forma que não gere conflito nenhum, e que todo mundo goste de você, e que o seu comportamento não ofenda ninguém, nem gere problema. Crescer espiritualmente e continuar sendo agradável a todo mundo, são coisas que você não vai conseguir fazer andando juntas. E eu conheço gente que está tentando, eu fico de longe só orando por essa pessoa, mas sei que não vai dar, porque você não consegue fazer essas duas coisas. É difícil você aprofundar na fé cristã e você querer agradar todo mundo. Há sempre um conflito e nós não estamos preparados para conflito. Ouça isso, nós não estamos preparados para conflito. Aliás, essa geração nossa está menos preparada para conflito do que as gerações antigas. Nós queremos tudo menos conflito com a sociedade e também conflitos internos. E eu que sou pai de 3 e que são adolescentes, eu me pego pecando, porque não só eu faço parte dessa geração que não quer conflito social e nem interno, como eu estou criando meus filhos para não terem conflitos. Isso é muito ruim, porque isso não é a vida real. A vida real é uma vida que há conflitos. Então eu crio meus filhos para eles não terem conflitos, eles sofrem quando têm e a culpa é minha, porque eu estou criando equivocadamente. Irmãos, a cultura do reino de Deus, que é um reino que não é desse mundo, Jesus disse a Pilatos, o meu reino não é desse mundo, é completamente diferente da cultura que nós vivemos. E se nós queremos viver a cultura do reino de Deus, nós seremos sempre desafiados. Há uma batalha espiritual constante, e a gente vai ter sempre conflito com a cultura, conflitos internos, conflitos espirituais, conflitos emocionais, conflitos sociais. E eu demorei esse tempo todinho, tudo que eu falei agora foi só introdução ao tema que eu realmente quero pregar hoje, que é o tema da humildade. Porque tudo que eu quero proclamar a partir das Escrituras Sagradas agora de manhã é absolutamente contra a cultura. Você não vai conseguir ser um seguidor de Jesus conforme a Bíblia nos ensina a sermos humildes e ao mesmo tempo ser como a cultura diz que é para ser. O que a Bíblia diz sobre humildade é diferente do que a autoajuda diz sobre a humildade, e só o que você lê por aí é autoajuda. E eu passo vergonha nas redes sociais vendo as ovelhas e os amigos citando e transcrevendo, publicando e postando frases de autoajuda que são completamente distintas do Evangelho. Porque o que a autoajuda vai dizer sobre humildade não é o que a Bíblia diz. É diferente, o que a Bíblia diz sobre humildade não é só diferente do que a autoajuda diz, é diferente do que eu quero ser. Eu quero ser diferente do que a Bíblia diz. É, na verdade, diferente do que eu sou naturalmente. Naturalmente eu não sou humilde. Então o que a Bíblia diz para eu ser é diferente do que eu naturalmente sou, portanto, a oração essa manhã é para que Deus faça um milagre sobrenatural em nós, para que possamos ser humildes como a Bíblia quer que a gente seja e diz que a gente deve ser. Humilde é uma palavra que vem do latim, que é a mesma raiz de humilde, vem de humano também, a mesma raiz. Então, Carlos Queiroz, que é um pastor, que é o meu mentor lá de Fortaleza, ele sempre me ensinou que ser humilde é ser mais humano. Quanto mais humano eu for, mais humilde eu serei. Sendo que nós naturalmente não queremos ser humanos. Naturalmente nós queremos ser divinos. Foi assim na queda. Esse fruto você não pode. Pode tudo, menos desse. Por que desse? Porque desse é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que é que o homem vai e faz? Come, porque o homem quer ser divino. Ele não quer ser humano. Ele quer ser Deus. E quando nós queremos ser Deus e não queremos ser humano, nós nos desumanizamos. E isso é totalmente contra a cultura, porque a cultura quer nos desumanizar, ela quer nos coisificar. Humilde também, esse humus vem de terra, hilde é pés. Então o significado é aquele que tem os pés na terra, aqueles que têm pé de barro,
Humilde é quem tem pé na terra. E o texto que nós lemos fala sobre isso, fala sobre a nossa condição e como Deus quer que a gente seja. Nós lemos o Evangelho de Lucas, no capítulo 14, que conta uma história. Na verdade, é uma história real e que no meio da história real, Jesus contou uma parábola. A história real é que Jesus estava num jantar. E quando Jesus estava no jantar, ele viu que as pessoas estavam querendo os primeiros lugares, estavam brigando pelos primeiros lugares na mesa. Isso era uma história real que aconteceu e Lucas registrou. Mas no meio dessa história, Jesus então, quando viu isso, conta uma parábola. E a parábola que Jesus conta é essa. É uma historinha que ele diz, olha, quando você for para um jantar, vá para o último lugar, porque quando você for no último lugar, você pode ser honrado. Alguém vai dizer, sai daí, venha para cá, e você é honrado. Não vá logo para junto do melhor lugar, porque você corre o risco de ser humilhado. Você vai dizer, não, você não é aqui não, você é no fim da fila. Então Jesus está ensinando, já que conhecia o coração e viu, notou que as pessoas brigavam pelos primeiros lugares, Jesus estava ensinando isso, e ele termina com uma frase que todos nós conhecemos, o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. E imediatamente, para usar uma expressão que o nosso professor da escola dominical hoje de manhã usou, Mateus, ele estava por aí, eu vi ele agorinha. Olha ali, Mateus estava dando aula sobre Mateus estava dando aula sobre o Evangelho de Mateus, mais cedo, e eu dei uma entradinha na sala, e ele estava falando que quando a gente vai usar um texto, a gente tem que ver o contexto imediato e o resto do contexto, né? E esse contexto aqui, isso que Jesus está falando, quando ele diz essa frase assim, o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado, isso é na verdade uma verdade escatológica, ou seja, na glória, no final, no céu, aquele que se humilhou aqui será exaltado. E aquele que aqui se exaltou será humilhado. Isso é uma verdade assim, a gente pensa sempre nesse tempo escatológico. No fim da vida vai ser assim. Mas não é só uma verdade para o fim, é algo para agora, é algo para a nossa vida. A gente sabe que os humildes de espírito, né, lá no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, fala que a gente deve ser humilde de espírito, bem-aventurado, humilde de espírito. Então a gente pensa sempre assim, que eu serei bem-aventurado na glória, no fim, Jesus vai ficar feliz comigo se eu for humilde, mas é muito mais do que isso a história que Jesus contou. A história de Jesus nos ensina a gente conviver agora, a gente agir agora. E o texto começa com a seguinte frase, reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Ou seja, essa é a nossa condição. Aqueles convidados, daquele jantar real que aconteceu, é exatamente como a gente é. Nós queremos os primeiros lugares. Nós queremos ser vistos, nós queremos ser homenageados, nós somos assim, queremos ser honrados. Eu vou contar uma história para vocês, mas vocês não tirem muita onda da minha cara não, porque eu sou pecador, mas vocês são também. Aqui não tem um que preste, nem Tess que deu essa gaitada aqui, todo mundo é pecador, a Bíblia diz isso. Mas a minha mãe conta, e eu sei que é verdade, que é a minha cara isso, minha mãe conta que quando eu era criança, bem novinho, ela me pegou de frente para o espelho no quarto, e ela veio olhando, eu não sabia que ela estava vendo, mas eu estava de frente para o espelho olhando para mim mesmo, e eu dizia assim, Ivan, Ivan, Ivan. Aí ela chegou, eu era pequenininho, sempre gostei de futebol, como muitas das crianças queria ser jogador de futebol quando eu era criança, e ela chegou junto de mim e fez, meu filho, o que é isso que você está gritando seu nome? Aí eu teria dito a ela assim, não mãe, eu estou imaginando eu fazendo o gol final da Copa do Mundo, e a torcida lotada gritando meu nome, Ivan, Ivan, Ivan. Veja, eu já era um pecador safado quando era criança. Isso não mudou. Aí veja, é exatamente isso que eu preciso negar. Esse meu desejo infantil de querer ser honrado e homenageado e que 90 mil pessoas estejam gritando meu nome. E a gente ri porque é uma criança, mas essa é a verdade do nosso coração. E é isso que a gente precisa aprender a negar, esse desejo de ser aclamado, de ser homenageado. Sabe por quê? Porque esse desejo tem um impacto no nosso comportamento. Se eu viver para cumprir esse desejo inconsciente muitas vezes,
eu vou me comportar de uma forma diferente daquela que Jesus quer que eu me comporte. Tem gente que nem se apercebe que tem desejos de ser honrado, de ser homenageado, que vive para alcançar desejos muitas vezes de criança, desejos muitas vezes da primeira infância. Tem gente que vive para isso. Eu conheço uma pessoa, e eu sei que há muitas delas, mas eu conheço uma, eu estou me lembrando de uma agora, que o sonho da vida dela era ter uma BMW. E porque quando ele era criança, pequenininha, ele desejava ter uma BMW. Aí isso é inconsciente na cabeça dele. E ele fez tudo na vida dele para comprar uma BMW. Tendo ou não tendo dinheiro, ele queria ter, porque aquilo era um desejo. Não era nenhuma vontade, era algo inconsciente, que era um negócio da criança que queria ter. E nós temos desejos em todas as áreas da nossa vida. Muitos deles, eu uso a expressão desejo querendo, porque é desejo, não quero nem falar de vontade agora. Desejo, muitas vezes inconscientes, e que às vezes a gente não se apercebe que está vivendo para suprir esse desejo. Agora, além do desejo, tem a vontade. A vontade já é algo mais consciente, é algo que eu sei que eu quero. Eu quero fazer isso, eu quero ser isso, eu quero ter isso, seja o que for, eu quero. Aí já está mais no nível da consciência. Mas seja algo que eu quero conscientemente, ou o que eu desejo inconscientemente, eu preciso me adequar ao Evangelho. Eu preciso me transformar de acordo com o que a Bíblia diz. E olha, não tem problema em homenagear as pessoas, não. Pelo contrário, a Bíblia diz que a quem a gente deve dar honra, a gente dá honra. O problema não é eu honrar as pessoas ou eu homenagear as pessoas. O problema é eu viver querendo honra. O problema é eu viver querendo o destaque. O problema é eu ser ególatra, ter projeção pessoal o tempo todo, e não só projeção pessoal, mas projeção institucional. Eu vou dizer a vocês o que eu estou querendo dizer. Vocês sabem que eu sofro na vida porque eu sou torcedor do Náutico. Ultimamente eu não tenho nem sofrido, porque o atual campeão pernambucano sou eu. Mas eu sofri muito, eu gosto de futebol. O cara que gosta de futebol tem time para torcer. Então eu tiro onda com todo mundo. Tirei onda do pastor aqui, que veio com uma alva branca e uma máscara vermelha, achei lindo. Eu digo aos acólitos todos os dias que eu acho eles lindos, de vermelho e branco. Eu sou desse jeito. Então eu não torço por igreja, porque eu tenho um time para torcer. Mas tem gente que não tem time. Eu não sou Náutico, eu não sou Sport, não sou Santa Cruz, mas eu sou Igreja da Reconciliação. Parece que é um time de futebol. Aí nenhuma outra igreja presta, só presta essa. É a coisa mais chata do mundo. Não tem coisa mais chata do que crente que a igreja é o time de futebol dele. Porque você, parece que, quase que eu digo, deixa eu lhe levar num jogo para torcer para o Náutico, que aí você reclama do juiz um pouquinho, faz uma terapia. Agora, você ficar torcendo por igreja é a coisa mais chata do mundo, porque tem gente que não só se projeta para a grandeza, mas projeta a família, projeta a igreja, projeta o trabalho, a empresa. Então tem a projeção pessoal, tem a projeção institucional, e toda ela é ruim. A gente tem que ajustar os desejos e as vontades. Quando eu começo a projetar grandeza para mim ou para as instituições, o que for, é o início da nossa ruína. Provérbios diz, 16, 18, né? A soberba precede a ruína. E Jesus está dizendo, quem se exalta será humilhado. Ah, mas pastor, tem que sonhar alto, tem que sonhar grande, tem que projetar grande. Claro, eu concordo. Quem mais quer sonhar aqui sou eu, e eu sonho alto mesmo. Eu aprendi que eu sonho e tenho fé, eu boto o pé e depois vem o chão. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de autoexaltação. Uma coisa é eu sonhar algo para essa igreja, para esse ministério. Uma coisa é eu sonhar alto para a nossa vida, para a sua família, e está tudo certo. Outra coisa é eu me projetar como grandeza para a honra, para a homenagem, para a minha exaltação, quando a minha vida deve exaltar Jesus. Isso tem uma diferença muito grande, porque não é sobre mim, não é sobre Dom Ximenes, não é sobre a Recon, não é sobre instituição nenhuma, é sobre o próximo, é sobre a comunidade, é sobre o reino de Deus. Note que a grande questão da humildade não está no que a gente faz, ou mesmo do jeito que a gente se comporta, embora a gente consiga encontrar algum vestígio dela. Mas a questão da humildade está na motivação, está no coração. É como a gente sente e o que move, o que nos dirige a vida. E aí todas as vezes que eu vou preparar uma mensagem bíblica, eu oro, escolho o texto, mando o texto para alguns amigos, o que é que vocês acham? Eu estou pensando em pregar assim, e eu recebo input dos meus amigos. Mas uma coisa que eu sempre me preocupo é, tudo bem, pastor, tu vai pregar lá na igreja sobre humildade,
Mas na prática, porque assim, em teoria está lindo. Eu tenho certeza que todo mundo vai dizer amém. Amém para os humildes de espírito. Amém para que a gente deve ser humilde e tudo. Mas na prática, o que é que esse sermão pode transformar na minha vida, na minha rotina? O que é que eu mudo? Eu entendo que tem uma bem-aventurança, mas na prática eu faço o quê? Tenho lutar contra os meus desejos inconscientes? Amém, vou lutar. Lutar contra as minhas vontades conscientes? Amém, vou. Mas falta o como, e agora? Eu faço o quê? E a vida de Jesus é o que nos ensina em como a gente vai agir. Então, eu não devo projetar grandeza, o que é que eu projeto? Se eu não devo me exaltar, o que eu devo fazer em lugar disso? E eu vim aqui para dizer a vocês que, ao invés de projetar grandeza, honra ou homenagem, nós devemos projetar serviço. A humildade se revela no cristão que quer servir. E observe isso, que agora vem uma parte muito importante que as pessoas não entendem. Ao invés de projetar grandeza ou autoexaltação, eu projeto serviço e serviço ao próximo. E eu digo isso porque eu tenho, que dia é hoje? 9. Não tenho nem um mês de pastor da Recon. Vai fazer dia 12, um mês que eu estou aqui. E muitas pessoas me procuram, eu acho a coisa mais linda do mundo, as pessoas me procurando, dizem, pastor Ivanzinho, coisa boa que o senhor está aqui, seja bem-vindo, eu quero servir a Deus na Recon. Muita gente, eu quero servir a Deus na Recon, eu digo sempre amém, você vai servir a Deus na Recon. Mas se eu tivesse mais 10 minutos de conversa, nem sempre eu quero dizer, você vai servir a Deus na Recon quando você vai servir a alguém, né? É isso que você quer dizer, né? Quando você vai servir ao próximo. Não tem como a gente servir a Deus sem servir a alguém. As pessoas querem muito servir a Deus, mas as pessoas não querem servir a alguém, não querem servir ao próximo. E eu tenho uma tonelada de textos bíblicos que apontam que Jesus está no próximo. Jesus está aqui, eu estou olhando para você e eu servindo a você, eu estou servindo a Jesus. E vice-versa. Então, se você tem um coração no serviço e diz assim, eu quero servir a Deus, você agora vai dizer assim, eu quero servir a alguém. E aí você vai servir a Deus. Então, ser humilde na prática se revela quando você serve ao outro. Jesus, que é Deus, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala que ele se esvaziou de si mesmo, da sua glória, encarnou, virou homem, para lavar os pés de gente, de alguém que ia traí-lo. E ele sabia, ele tinha avisado que ia trair. Mas Jesus estava lá lavando os pés de um homem. Quando os discípulos discutiam, sem nenhuma humildade, quem era o maior no reino de Deus, ou então, em outra ocasião, quando eles discutiam quem teria mais honra, quem vai sentar à tua direita, mestre, no teu reino, o que é que Jesus ensinava aos discípulos? Quem é o maior é aquele que serve, e a quem não cabe a você decidir quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, cabe você consegue provar do cálice que eu vou provar? O cálice do serviço, do amor sacrificial. Então, se você quer servir, sirva alguém. Se você quer ser o maior, seja aquele que serve. Eu fui numa ordenação pastoral há muitos anos atrás, eu estou achando que eu não era casado ainda, então tem mais de 20 anos, sei lá, uns 22 anos atrás, lá em Belo Horizonte, fui para um congresso, e nesse congresso tinha uma ordenação pastoral. Vocês vão saber de quem eu estou falando, algumas pessoas vão saber, o pastor Antônio Cirilo, que é cantor, ministro de louvor. Eu estava no dia da ordenação do pastor Antônio Cirilo. E ele foi ordenado por um missionário americano chamado Dan Duke, e eu fiquei impressionado com a ordenação, porque o pastor Dan Duke, ele um pentecostal clássico, então tinha meio litro de óleo na cabeça do pastor, tinha muitos atos proféticos, mas uma coisa que ele disse, nunca mais eu esqueci. Ele disse, você é o pastor, está certo, você é o primeiro que chega e é o último que sai. Me lembro dessa frase como se fosse hoje, porque o que ele estava proclamando e profetizando na vida daquele pastor, você quer ser o maior, você seja aquele que serve. É isso na prática o que nós devemos ser. E agora é início de ano, é o segundo culto do ano, 9 de janeiro. Tempo bom para você planejar a sua vida, planejar o seu ano de 2022. Como é que vai ser seu ano? Você já sabe como é que vai ser sua rotina de trabalho, de exercício físico, dos seus filhos? Eu sei lá como é que você está planejando. A única coisa que eu queria é que quando a gente fosse orar, daqui a alguns minutos, você começasse a planejar como você vai servir. E como você vai servir a Deus servindo a alguém. A quem você vai servir? Você vai lavar os pés de quem? Você vai cuidar de quem?
O que você tem nas suas mãos que pode abençoar outra pessoa? É esse o planejamento que eu quero que você faça hoje. O meu coração, como um pastor, arde por todos vocês. Oro por todos vocês. Acordei cedinho orando por vocês. Mas eu vou confessar que meu coração arde mais ainda pelos jovens, pastor Marcos. Porque os jovens não conseguem compreender isso. Eu tenho um irmão que é aqui da igreja, líder do Ministério de Mentoreios, Vitor, e ele é um líder, talvez o líder que eu mais me inspire, que anda comigo. Ele é um grande líder. E eu e ele, nós pensamos, eu tenho afilhados e sobrinhos, todos nessa idade da adolescência, e nós diagnosticamos que os jovens, eles não projetam serviço em hipótese nenhuma. Quando você conversa, eu falo dos meus, mas eu não conheço os seus, mas como são tudo pecador, igualzinho, eu desconfio que os seus sejam parecidos com os meus. Quando eu converso com os jovens de hoje, pastor Marcos, imagino que deva ser sua realidade, sobretudo os mais novos. O que é que você quer fazer? Eles querem fama, eles querem dinheiro, eles querem patrimônio, eles querem viagem. Alguns mais ingênuos querem likes e curtidas e visualizações. E eu fiz esse exercício, eu e Vitor, meu irmão, pegamos 10 adolescentes e passamos um fim de semana com eles. Não podia ser mais do que 10, porque a gente tinha que ser pessoal, tinha que ser um encontro profundo. E passamos sexta, sábado com eles lá e falamos sobre tantas coisas, vivemos tantas experiências lindas. Isso não era num contexto de igreja. Desses 10 adolescentes, eu acho que 6 eram cristãos, os outros 4 não eram. Mas ficamos impressionados quando fizemos um exercício sobre o futuro, sobre o que você quer da vida. Tudo o que vinha eu quero dinheiro, eu quero fama, eu quero ter. Nenhum jovem diz o que quer ser e como quer servir. Então, o meu coração arde por uma geração e a nossa geração é responsável pela próxima geração. Então, se você é pai, avô, tio, professor, pastor da juventude, nós somos pastores, nós precisamos ensinar a nossa e a próxima geração que se nós queremos ser igual a Jesus, nós devemos projetar, planejar, sonhar com serviço. Você sonha acordado? Ou só sou eu que sou doido? Porque assim, a turma diz, eu não entendo isso, mas a turma diz que todo mundo sonha, né? Todo mundo sonha dormindo. Tem gente que lembra e tem gente que não lembra. Eu sou da categoria dos que não lembra. Eu não lembro de sonho nenhum meu. Eu tenho gente, minha mãe sonha, lembra e não só lembra, como manda um WhatsApp dizendo qual é o sonho. Eu sonhei com isso. Eu não sei. Mas eu sonho acordado. Eu sou um sonhador. Eu sou aquele cara que estou dirigindo e estou sonhando. Eu estou em casa, eu estou sonhando. O tempo todo eu estou sonhando, antecipando acontecimentos, e se acontecer isso, o que é que eu faço, o que é que eu não faço, o que é que eu gostaria que acontecesse com a minha família, com meus filhos, com a minha esposa, com a Recon, com tudo, eu fico sonhando. E se você é desses que sonha, eu queria colocar um chip aizinho agora na sua cabeça. Eu queria que o Espírito Santo fizesse um milagre, para que você, a partir de agora, comece a sonhar como pode servir mais. Todas as vezes que você estiver sonhando com aquele conforto, todas as vezes que você estiver sonhando com aquele patrimônio, que o povo sonha tanto com patrimônio, toda vez que você estiver sonhando com aquele relacionamento que você quer tanto, eu quero que o Espírito Santo faça um milagre e toque no seu coração e você comece a sonhar em como você vai ajudar alguém, em como você vai ser Jesus para alguém, em como você vai servir a alguém. Porque os jovens precisam ouvir isso e nós precisamos ouvir isso. Sobretudo a gente que é influenciado o tempo todo por esses algoritmos e as redes sociais. Em vez de querer parecer ou aparecer, enricar, completude vai vir na humildade do serviço. Completude só vem quando a gente aprender a compartilhar, quando a gente aprender a dividir, quando a gente se humanizar. Aqui na igreja, se você é daqui, você tem 1 milhão de espaços que você pode servir. Você tem a Escola Bíblica Dominical de adultos e de crianças. Você tem o Ministério Reconciliar, que cuida dessa comunidade aqui do entorno. Você tem todos os ministérios de evangelização, que eu não vou nem dizer, porque você já sabe decorado. Você pode servir, você só não serve se você não quiser. Se você não planejar, se você não tiver vontade de servir. E eu queria que você sonhasse com isso. É muita aventura, viu?
Se você quiser uma monotonia da vida cristã, de quem vem no domingo somente para cantar umas músicas, ouvir uma palavra, aí você pode continuar vivendo essa vida assim. Mas não é a vida que Jesus quer para você. Jesus quer uma vida cheia de aventura. Aventura interna de querer você fazer diferente do que você deseja e do que o mundo quer que você faça, que já é uma aventura. E aventura externa de que ao invés de dormir, ao invés de maratonar aquela série no Netflix, você vai sair da sua casa e vai servir alguém. Você vai pegar seu telefone e vai ligar e vai abençoar alguém. Você vai atrás de alguém que precisa de você. Isso é que é aventura, isso é que é contra a cultura, isso é que é ser pé de barro, é ser pé no chão. Eu já citei aqui mais cedo Mateus 11, e vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus foi que disse isso. Agora tu já imaginaste se eu dissesse isso. Eu já tenho fama de quem não é humilde. Se eu chego na minha casa com meus irmãos, porque irmão não tem limite, tira onda, é bullying o tempo todo, né? Irmão e amigos mais próximos. Se eu chego em casa e dizer assim, aprendei de mim que sou manso e humilde, eu ia ser cancelado, né? Pessoas iam rir da minha cara muito. Ainda bem que quem disse isso foi Jesus. Mas é uma pista, é um modelo, ele é o modelo. Aprendei de mim que sou manso e humilde. É uma promessa de curto prazo, eu dou descanso, mas é uma promessa de longo prazo. Aprenda comigo, eu sou manso, eu sou humilde. E o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, aprendi a ser humilhado e aprendi a ser honrado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O versículo lindo é o posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a gente usa posso todas as coisas naquele que me fortalece para conseguir um namorado, né? A mulher faz, Deus me manda um namorado, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero um emprego, eu quero um contrato, mas o apóstolo Paulo diz assim, eu aprendi a ser humilhado e aprendi a ser honrado. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É nesse contexto que você pode todas as coisas. O grande problema desse sermão é esse. Ele não pode ser medido. Ninguém pode julgar a humildade de ninguém, porque é interior. Quando a gente acusa alguém de não ser humilde, a gente está se arvorando de onisciente, porque quem vê o coração é o Senhor. E eu quero terminar contando 3 histórias reais para vocês. Primeira história da minha avó. Soube disso esse Natal, eu nem sabia dessa história. Mas a minha avó, mãe da minha mãe, há muitos anos, fazia o Natal da Miroeira, com as pessoas que são doentes com hanseníase lá na Miroeira. E chegou um tempo que ela precisava de mais recursos, porque eram muito doentes, e ela não tinha como cuidar do Natal deles e tudo. E ela procurou o meu arcebispo, Dom Paulo Garcia, e ela conhecia aquele texto que diz, a mão direita não veja o que a mão esquerda está fazendo, e ela procurou Dom Paulo e disse, Dom Paulo, estou precisando de ajuda para o Natal dos doentes da Miroeira. E aí Dom Paulo, claro, eu lhe ajudo, vamos lá no culto dizer, o que é que você está precisando, é cesta básica, não sei. Isso tem mais de 30 anos que aconteceu. E a minha avó me disse agora, esse último Natal, que isso tinha acontecido, que ela procurou Dom Paulo disse, vamos lá, eu vou pedir para as pessoas lhe procurarem depois do culto. Aí minha avó disse, não quero, porque as pessoas vão achar que eu estou querendo aparecer, que eu estou querendo dar uma de boazinha. Então o senhor pede que a turma traga o material para a secretaria da igreja, eu passo por aqui e pego, o senhor não diga que sou eu que estou organizando isso não. Aí Dom Paulo virou para ela e disse, não senhora, eu não estou preocupado com o que vão achar de você. Você quer ser humilde? Você se preocupe com o seu coração. Cuide do seu coração. Agora eu vou dizer a todo mundo que é você, porque se eu não disser, a ajuda não vem. As pessoas precisam saber quem é a referência. As pessoas precisam saber que é você que está indo, porque outras pessoas podem querer ir com você. Como é que você vai engajar outras pessoas se ninguém souber que é você? Mas pastor, cuide do seu coração. Isso Dom Paulo disse à minha avó há 30 anos, e ela me disse esse último Natal. Porque quando a gente está falando de humildade, a gente tem que cuidar do nosso coração. Segunda história, um amigo meu, alguns de vocês conhecem, alguns anos atrás começou a fazer o bem. Ele resolveu que ele ia viver para fazer o bem. Agora ele fez o contrário da minha avó. Ele criou redes sociais e um movimento e aparecia em todo canto, televisão, rádio, internet. Ele se projetou para fazer o bem e cuidar das pessoas e abençoar as pessoas. E uma vez uma outra pessoa me chamou do lado e, julgando esse meu amigo, virou para mim e disse, mas rapaz, fulano só quer aparecer. Aconteceu com ele o que minha avó estava com medo que acontecesse com ela. Fulano só quer aparecer. E eu virei para ele,
com uma frase que eu adoro. Eu disse: ô irmão, tu sabe o coração dele? Tu acha que ele está fazendo isso para aparecer mesmo? Tu tem certeza, tu conhece o coração do cara e acha que ele está fazendo isso tudinho, não é para fazer o bem a ninguém, é só para aparecer. E o cara ficou olhando para mim assim, e aí eu virei para ele e disse aquela frase: faz o teu, benção. Deixa o cara, meu irmão, tu não quer ajudar o cara, tu não é obrigado a ajudar não, mas faz o teu, deixa o cara. Glória. Agora chegou uma do jeito que eu gosto aqui. Terceira e última história é a minha história. Eu luto com isso, como eu disse a vocês, desde criança. Desde criança, e depois que eu me converti mais ainda para ser parecido com Jesus. Um dia, querendo ser santo, chamei o meu amigo, companheiro de ministério, o reverendo Marcondes. E isso já faz alguns anos. Eu estava com a agenda lotada, eu não tinha um dia de paz, porque eu pregava sexta, sábado de manhã, de tarde, de noite, domingo de manhã e de noite, e eu estava numa agenda muito, e Deus estava me usando muito. Foi um ano, eu acho que foi 2017 isso, foi um ano que o vento soprou, e tudo que a gente fazia, Deus abençoava muito, as pessoas estavam sendo curadas e se convertiam. Algumas pessoas estão aqui, lembram dessa data, desse tempo, que realmente o vento estava soprando, e eu queria ser santo, querendo dar uma de humilde, porque é difícil, irmão, ser humilde. Eu luto com esse negócio. E aí eu cheguei para Marcondes e disse, tinha uma agenda lá, que eu disse: irmão, eu não vou. E ele disse: por que tu não vai? Aí eu disse: porque eu estou ficando muito vaidoso, esse negócio não está certo comigo não, está muito sobre mim esse negócio, eu não vou, e outra pessoa vai, e como é de Deus o trabalho, não é meu, eu já sabia que o trabalho não era meu, era de Deus que ia fazer isso, que é Deus, então Deus vai levantar outra pessoa. Deus me usa como usou uma mula, e podia usar qualquer pessoa, então eu não vou, e Deus vai agir. Eu crente que estava sendo humilde, eu estava crente que eu estava abafando com o Marcondes, que ele ia chegar e dizer: irmão, tu é lindo. Eu pensei que ele ia dizer isso, mas não, levei foi um esporro. Ele virou para mim e disse assim: ô irmão, eu quero te contar uma história, e a história real que ele me contou. Uma vez, num grande avivamento na Escócia, no século XVIII, um pastor pensou igual a tu. Tinha um avivamento muito grande, ele queria ser humilde, e ele resolveu que naquele culto ele não ia ficar orando, que Deus ia agir do mesmo jeito e usar outra pessoa. Sabe o que aconteceu? Deus não usou outra pessoa, o avivamento acabou e ele entrou em depressão. Aí eu fiquei olhando para a cara de Marcondes assim. Aí ele disse assim: Ivan, tu quer ser humilde? Tu não deixa de fazer não, cuida do teu coração. Tu vai e se humilha, porque o problema não é Deus lhe usar o que as pessoas vão achar, o problema é o teu coração. Se o teu coração te envaidece, o problema é o teu coração, não é a agenda. Tu não vai resolver o problema da tua humildade resolvendo a agenda. Tu vai resolver o problema da tua humildade se convertendo e pedindo ao Espírito Santo e mudando o teu coração. E é assim com você também. Você não vai resolver o problema da sua soberba, da sua humildade, da sua falta de serviço somente mudando a sua agenda ou planejando servir. Você vai mudar o seu coração para ser do jeito que Jesus quer, um coração igual ao de Jesus. Quando você disser assim: Deus, transforma o meu coração. Aí depois ele transforma a agenda. Você quer as duas coisas hoje. Você quer mudar o seu coração e você quer mudar a sua agenda. E agora eu vou terminar de verdade, que eu já disse que ia terminar umas 3 vezes. Eu vou ler uma oração linda de um cardeal católico chamado Merri Delval. Esse cardeal escreveu uma oração que está na internet, você pode botar no Google, ela ficou conhecida como a Ladainha da Humildade. E eu quero fazer diferente, eu vou ler essa oração orando, mas eu queria que você fechasse os seus olhos para que você ouvisse orando. À medida que eu ler orando, você ouve e ora essa prece do cardeal Merri Delval, para que aconteça comigo e com você o que aconteceu com ele. Do desejo de ser estimado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser procurado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser preferido, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser consultado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser aprovado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser adulado, livrai-me, Jesus. Do medo de ser humilhado, livrai-me, Jesus. Do medo de ser desprezado, livrai-me, Jesus. Do medo de ser rejeitado, livrai-me, Jesus.
Do medo de ser caluniado, livrai-me, Jesus. Do medo de ser esquecido, livrai-me, Jesus. Do medo de ser ridicularizado, livrai-me, Jesus. Do medo de ser escarnecido, livrai-me, Jesus. Do medo de ser injuriado, livrai-me, Jesus. Amém. Irmãos, eu recorro a essa prece frequentemente e concluo com a minha oração. Senhor, transforma os desejos, aqueles desde quando éramos crianças, e o impacto no nosso comportamento. Transforma as nossas vontades e nos faz querer ser mais humanos e humildes. Nos ajuda a ser pé no chão, projetar serviço, transformar a nossa vida, lavar os pés de alguém. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.